Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capelli. Olá, boa noite, eu Val Capelli. Estou fazendo esse programa para você no 21 de novembro. Deixo gravado com conteúdos para você deleitar no aprendizado metafísico e cromoterápico. Porque exatamente hoje estou no meio da Cordilheira dos Andes, levando um grupo para os Lagos Andinos. Estamos no Porto Blest, onde estamos ali passando uma tarde e noite na Cordilheira, ficamos até amanhã, depois no retorno a Bariloche, depois Hotel de Aljau e voltamos a São Paulo nessa programação maravilhosa do Lagos Andinos que eu preparei para um grupo que estou fazendo. Você está acompanhando pelo Facebook? Ah, gente, fotos maravilhosas, viaje com a gente, acompanhe essa experiência incrível. E mais interessante, o que a gente aprende quando a gente viaja, o que a gente aprende nesses lugares. Passamos pelo vulcão Osorno e qual foi o aprendizado dele, qual foi a experiência dele, o que um vulcão desperta em termos de consciência para ajudar no nosso cotidiano. Eu estou vivendo isso com o grupo e posso compartilhar isso com você. Em família, estou com a Gleides, estou com a Valéria e com um grupo que é assim, aquela família espiritual que se encontra naquele momento para viver um processo maravilhoso de experiências incríveis. E vou deixar esse programa gravado para você falando sobre Alzheimer, tem problema de pele, sabe que em termos de conteúdo a metafísica é interessante, mas o mal físico dá uma assustada. Mas espera aí, Val Capelli, será que eu vou ficar doente disso? Será que eu um dia vou passar por isso? Se você tiver boa cabeça, consciência, você não vai se arrepender, porque isso não vai te machucar. É essa consciência de que a gente realmente pode fazer uma coisa muito bacana por nós. Ficarmos assim com um bom astral, boa cabeça, para ficarmos saudável. Eu digo que a gente não fica doente somente, a gente se ausenta daquilo que a gente sente, das coisas positivas e com qualidades que a gente deixa de lado e perdemos essa cumplicidade com os nossos potenciais. E acabamos depois chegando num ponto em que nos encontramos desguarnecidos da nossa força e, além de desguarnecido da nossa força, também nos encontramos frágil, vulnerável e o corpo também se desorganiza. As emoções tumultuadas, as emoções nesse processo todo de alterações, esse processo todo onde as emoções ficam realmente turbulentas e em desequilíbrio, o corpo logo vai no mesmo caminho, criando uma alteração metabólica e aí a doença, e a gente está lidando com a somatização. O corpo não somatiza se o seu astral for bom, se a sua emoção é preservada. E qual a diferença entre sentimento e emoção? A minha formação é como psicólogo, e a gente sempre estuda a questão do sentimento, do ser, a questão das emoções que se manifestam nas condições de vida ou frente a cada situação. Até sou escritor também do Amor Sem Crise, e o Amor Sem Crise ele tem uma coisa muito interessante que define muito bem. O nosso sentimento é uma fonte originária de conteúdos profundos do ser que se manifestam em forma de sentimento. A emoção é a resposta que nós damos aos acontecimentos. É aquilo que floresce diante de um episódio. Então, eu sou impactado com um fenômeno, meu sentimento é uma fonte geradora que responde a esse fenômeno, responde a esse acontecimento de um jeito emocional. Então, você me solicita e as minhas emoções são logo manifestas. Você me desafia e o meu emocional fica de um determinado jeito. Assim, portanto, ter um controle emocional, isso é fundamental. O controle emocional faz com que a gente ordene a expressão desse conteúdo afetivo. Nós temos um sentimento poderosíssimo que se manifesta em diversos campos. E uma das suas manifestações mais presentes é no campo emocional. Então procure ter emoções saudáveis frente às pessoas que convivem com você, porque você tem um amor por elas e você pode manifestar-se de maneira amistosa, agradável, favorável e não
com conflitos, diferenças, críticas e todas essas turbulências no campo afetivo da relação interpessoal, do relacionamento. Então, vamos lidar com as nossas emoções, vamos aprender a responder ao mundo, ter um controle específico a isso. E quando a gente fala de emoção, um dos órgãos que mais famoso é pela emoção mais intensa que ele traz é o fígado. O fígado é o nosso órgão de grande expressão emocional, porque a força de expressão é a agressividade, a expressividade. Então, respondemos ao mundo de uma maneira muito intensa, forte, determinada. E quando temos uma força de deslanchar na vida, essa força é tolhida, essa força é reprimida, nós estancamos esse potencial. E esse potencial estancado cria um conflito emocional que afeta o fígado. Então é muito interessante, vemos nessa viagem no vulcão Osorno, onde aprendemos que esse umbigo do planeta, ele tem uma abertura na cratera do vulcão, onde as energias cósmicas resfriam o magma. É essa transição entre o impulso interior que eu dou, que eu tenho, e ao mesmo tempo um espairecer, esperar um momento, ter um controle emocional, criar um campo mais de suavidade. Traga com leveza para que eu expresse com determinação. Mas se você trouxer com tormenta, pode ser que eu tenha uma ebulição igual a de um vulcão. Então aprendemos a lidar com a diplomacia, aprendemos a lidar com a condescendência, que são processos onde, na relação interior do ser e situações em torno, vai criando exatamente esse apaziguador, esse estabilizador, para que não tenha uma erupção vulcânica, que é aquele estado do fígado aflorado, que a pessoa vira a mesa, solte aquelas pérolas assim de maneira agressiva, muito forte. Então contenha-se, ou seja, lide com o seu turbilhão emocional, dando vazão gradativamente, vendo uma situação mais apaziguadora para poder resfriar esse magma da vontade. Necessário esse magma da vontade para realmente plantar vida na sua condição, mas você não pode levar a termo, chegar a um ponto muito intenso. Então tá aí o conceito metafísico, o aprendizado existencial, para que a gente aprenda a lidar com tudo que nos acontece. E eu tenho um livro que é o Vivendo Numa Boa, uma dica que eu sempre dou, final de ano agora presente, gente. Vivendo Numa Boa é uma oportunidade para você aprender a lidar com vários processos sobre a cor, sobre a doença e sobre a condição de bem viver. Vivendo Numa Boa comigo, Val Capelli, não pode faltar naquele presente de final de ano, acompanhando o que você vai dar no amigo secreto. O que você pode fazer realmente é transmitir à pessoa o que ela fazer para viver numa boa. Sensacional. E no ano de 2020 já estão abertas as inscrições para Metafísica da Saúde e para Cromoterapia. Aproveite, já defina um 2020 com consciência, porque 2020 vai ser a virada da década, de 20 para 21. Então a gente vai viver uma grande virada. Dê uma guinada na sua vida, aprenda a lidar com o seu potencial, aprenda a manifestar o seu talento sem depois ficar arrependida, machucada emocionalmente e principalmente perder a saúde, comprometer a sua condição orgânica por um mau emprego das suas potencialidades essenciais espirituais. Então tá aí uma dica, as inscrições já estão sendo feitas pelo site valcapelli, 2Ls.com, valcapelli.com, ou acesse ou ligue 50726448. E ainda esse mês de novembro, dia 30, é o módulo de Metafísica da Saúde, que eu vou tratar do esôfago, estômago e fígado, que é esse órgão extraordinário para a gente aprender a lidar com a nossa força conquistadora, com a nossa voracidade, para alcançar um bom resultado na nossa realidade. Muito bem, vamos às perguntas que eu trago aqui, que foram feitas anteriormente pelo Facebook. Esse programa, ele é transmitido diretamente pela Rádio Mundial, Vibe Mundial, pela Vibe Mundial, é aquela rádio que toca a sua vida, essa nova configuração da nossa querida Vibe Mundial, que apresenta a você uma inovação, se reinventa para criar um campo bem diferenciado para tocar a sua alma e despertar o seu talento. Além de ser transmitido ao vivo aqui pela Vibe Mundial, esse programa ele também é transmitido pelo Facebook oficial Val Capelli,
onde você pode acompanhar todo o trabalho, a viagem, toda essa dinâmica que a gente realiza, e também no canal do YouTube, que é o Val Capelli Metafísico, para você acessar e poder ampliar os seus horizontes. Eu trago uma pergunta feita anteriormente sobre pele e também sobre Alzheimer. Vamos falar da pele. A nossa ouvinte, ela pergunta, a Rose, sobre poros dilatados e melasma. Pois muito bem, olha só. Poros dilatados. Poros seriam essa comunicação para o mundo. Eu estava falando dos vulcões, que é como se fossem esses poros, né, da crosta planetária, onde o potencial profundo do planeta, o magma, é lançado, é jorrado. Os poros, eles acabam criando essa condição de ventilação, ou seja, de interação do nosso organismo com o ambiente. A pele, que é um agente integrador do organismo com o ambiente, metafisicamente, e os poros, eles acabam sendo essa abertura que possibilita esse contato. E como você se realiza com quem está à sua frente, com as pessoas em volta, quanto você se abre, quanto você se coloca, quanto você traz de dentro as melhores coisas. Olha, coloque aquilo que você tem vontade, na proporção que a realidade permita. Não exagere, não extrapole, não dê mais do que você precisa, porque isso estará criando um estado demasiado. É o suficiente, é o que cabe para esse momento. É o que eu posso fazer agora, e aí eu vou criar realmente uma condição onde eu estou me colocando para fora com saúde, bem-estar e boa qualidade. Quando você tem uma alteração nodular, tumoral, que é o melasma, você tem um processo muito arraigado, guardado, que não é despojado. Então, não guarde dentro de você aquilo que depois de tanto arrastar na vida, talvez você se arrependa de ter feito tanto esforço, não ter dado resultado e ter relembrado constantemente em vez de viver intensamente. Vive esse agora, gente, feriado, e se entregue a esse momento, mas você está trabalhando, se entregue aos afazeres, porque a comunidade, a cidade onde você pertence, ela realmente está em atividade. Seja ativo. Agora, se está em repouso, se entregue ao direito de se colocar no usufruto daquilo que você alcançou no seu lar, com seus, e te dá direito de viver coisas diferentes se for feriado. Agora, não arraste uma dificuldade financeira que eu posso comprometer o meu orçamento, ou de conflito que eu posso fazer o melhor e não dar certo, ou de medos eu posso me aventurar a um dia diferente e de repente não ser bom ou afetar. Então, quando você coloca tudo isso como uma carga emocional que arrasta problema, nós temos esses melasmas onde o tecido que se comunica com o mundo tem essa bagagem que te impede de ser novo e se libertar no mundo. Tá? Sobre Alzheimer, olha só, eu tenho um trabalho feito no Alzheimer. Antes de entrar no Alzheimer, vamos falar da cromoterapia para a pele. O amarelo é uma cor que fortalece o tecido da pele. A gente utiliza, por exemplo, o amarelo quando a gente quer a vigor, vitalidade do tecido da pele, essa purgação, essa limpeza, usamos o amarelo. O verde é um equilibrador e o azul dá a sedosidade na pele. Então a sedosidade é esse processo todo onde você vai tendo essa saúde, a regeneração tecidual. Então você pode estar utilizando essas cores amarelo, verde e azul para a saúde da sua pele, indicado aqui para essa dilatação exagerada dos poros. Aí você tem o azul com uma força retrativa, os melasmas, que a gente indica essas 3 cores que vão ajudar bastante para você ter saúde e muito bem-estar. Muito bem, além da pergunta da Rose, temos também sobre o Alzheimer. Alzheimer é aquela falta de referência em si mesmo durante toda a existência. A pessoa se perdeu a conexão com ela. Existe uma questão somática aí, onde há uma alteração nos sulcos encefálicos. Então existe um espaço aumentado, existe uma degeneração, um comprometimento das células encefálicas, de tal sorte que a memória recente ela é comprometida. E a memória seria o elemento de correlação com o ambiente, onde eu me situo quem eu sou, o que cabe a mim,
E o que posso, faço. De que jeito, realizo. Então essas cognições, esse aprendizado, essa organização mental, racional, ela é comprometida. Isso fica comprometido no doente de Alzheimer. Ele lembra de uma versão muito antiga, de um passado muito distante, mas perde a cognição, o entendimento e a interação, a lembrança do que está à sua frente agora. E é curioso, porque a pessoa ao longo da vida, ela se desprendeu, ela não preservou o que é dela, ela própria, não esteve frente a frente, não manteve o que é dela. E que fique um toque para vocês, mantenha o que é seu a qualquer momento da sua vida, faça aquilo que te cabe, realize as suas coisas. Você está no movimento para casa depois de um dia de trabalho, faça o trajeto que você tem vontade, não coloque no piloto automático, dirija para casa, se situe no caminho, entre em casa com a vontade de curtir todos que lá estão, e finque a bandeira do eu existo no meio em que atuo, no trânsito que estou agora, daqui a pouco na casa onde vou entrar. Essa é minha casa, eu faço parte dela, atue com precisão, finque a bandeira do seu ser para que não comprometa a interação do seu viver. E o doente de Alzheimer, ao longo de uma existência, ele acabou comprometendo isso. Você tem aqueles que nunca opinaram, nunca foram referências, nunca participaram ativamente, ou até muito curioso, tem um comportamento oposto, mas que representa a mesma coisa em termos metafísicos. Interpretando bem, você vai achar aquela pessoa que sempre foi agressiva, estúpida, sempre gritou, virou a mesa, se eu não colocasse dinheiro na família, ninguém comia, ninguém vivia, porque se não for eu aqui dentro dessa casa, ninguém faz nada. Gritou para tentar fincar a bandeira num terreno que a pessoa acredita que ela não pertence. Então, o meu pertencimento, quando eu me comporto assim, e tenho lá na frente um Alzheimer manifestando, esse meu pertencimento é dado aos gritos. Eu tento manter a ordem pelo grito, eu tento ganhar direito no grito, eu tento ganhar atenção no grito, porque eu não me sinto participante disso tudo. E aí até uma coisa interessante, as pessoas falam, nossa, gritou com todo mundo, escorraçou todo mundo do lado, vamos dizer metafisicamente o que representa, porque não estava apropriado de si naquele ambiente. E aí agora está nesse estado onde depende de todas as pessoas, aquelas a quem elas ofendeu, agrediu, hoje é de quem ela é dependente. Então as pessoas às vezes até falam assim, é um castigo, onde já se viu, olha que volta a vida dele. Não. Isso não é verdade. Metafisicamente a gente encontra outra realidade nisso, a de que a pessoa fazia isso para tentar fincar a âncora dela no presente, do qual ela não conseguia. E lá na frente o Alzheimer veio mostrar que ela não aterrizou no ambiente, não preservou o que ela sente e o pertencimento dela no ambiente. E aí a pessoa até faz uma pergunta muito, muito curiosa, que ela coloca a oportunidade de usar cannabis medicinal, como uma pessoa dado como indicação legalmente e terapêutica. Como é que é isso? Se altera o perispírito, se há alguma mudança energética no campo astral da pessoa. Veja bem, o Alzheimer já é a falta de pertencimento, é a falta de cumplicidade, de eixo fincado em si mesmo. E quando você tem a cannabis, você tem no caso a maconha, as pessoas que de repente buscam um alucinógeno, buscam esse estado, né, aquela coisa de dar um tapinha, um beckzinho para relaxar, para não ficar com as coisas na cabeça, para espairecer um pouco. É uma forma de sair de cena, de tirar uma atenção acirrada, de perder aquela posição mais dirigida, espairecer. Primeiro, para você que experimentou e mergulha em algumas opções nesse sentido, não é criticando nem condenando, claro que está na ilegalidade, mas tem uma coisa mais importante do que o fato de você pisar na ilegalidade, é o ponto de você não ser capaz de produzir o bem-estar, de acessar a calma e serenidade sem usar umas substâncias indutoras. E essas substâncias indutoras vai nos tornando dependentes. O gostoso é relaxe por si, se desprenda com suavidade, supere o estresse com consciência. Aquele quadro onde com uma respiração, com me situar dentro de mim mesmo, eu me encaixo,
me desprendo da confusão e vivo a situação. Agora, olha só que contrassenso, né? Você tem, por exemplo, o Alzheimer, que é exatamente um desplugar de si, né? E usando como substância cannabis, que é um elemento que também ajuda em desplugar. Então é distanciar ainda mais, a menos que seja um processo muito acentuado, de dores, acentuado de algum outro problema de saúde, não exatamente do Alzheimer, que é indicado, mas em termos energéticos, metafísicos, não é a questão do mal que causa no corpo astral, mas a questão de reforçar o padrão metafísico daquilo que é a somatização agora. Tá? Então, quem é muito acirrado, que aprenda a se desprender, mas quem é desligado e distanciado, que aprenda a voltar no eixo. Claro que o doente de Alzheimer já tem comprometido as substâncias, tanto que no Metafísica volume 4 eu tratei do doente de Alzheimer, fiz um trabalho muito profundo, frequentei a Abras por 1 ano assiduamente para compreender o universo do doente de Alzheimer e compreender a metafísica da saúde aplicada a ele. E é interessante que o trabalho foi mais focado aos cuidadores, para que eles aprendam com o que deu de errado no jeito de ser do doente de Alzheimer, para não fazer o mesmo e se tornar também, ou viver da mesma forma, esses processos que não são saudáveis por conta de uma atuação ao longo da vida que distanciam de si mesmo. Então, recupere o mush da sua vida, o leme da sua condição e flua deliciosamente em todas as direções. E é uma questão até, a pergunta, a pessoa fala que os remédios, os fármacos mais fortes, se isso gera alguma deformidade nos corpos astrais. Veja bem, a deformidade maior é alterada, é feita quando a pessoa passou por ela somatizou uma doença, porque antes de somatizar no corpo, a doença se instala nos corpos astrais. Eu me sinto de um jeito, produzo uma energia que cria um campo turvo, uma nebulosa nociva, que gruda no corpo etérico, apaga a aura, ou seja, a luminosidade em torno do corpo, ela é reduzida naquela região. Essa turvidez, essa energia nebulosa escura que habita uma parte do campo áurico e que acopla num corpo astral, já desfigura ele, já altera a condição vibracional dele, fazendo com que o corpo acabe somatizando aquilo que já foi alterado no astral. Então a doença chegou no físico porque ela já deformou ou já alterou a constituição energético-vibracional. À medida que você usa a cromoterapia, à medida que você usa uma técnica de energização, você vai atuar nesse campo astral, nesse corpo energético. E atuando nesse corpo energético astral, você vai criar uma condição de alteração vibracional, reorganizando esses corpos. Então, quando você usa a cromoterapia, por exemplo, a luz reacende esses campos turvados, escurecidos, apagados. Desprende essa nebulosa nociva para que a luz do seu ser regenere os corpos energéticos. Então, pior do que um fármaco, um alucinógeno, uma substância mais forte, é a sua emoção que bombardeia e desfigura seus corpos. Por isso vamos aprender a lidar com o nosso campo emocional, vamos aprender a lidar com o nosso astral, vamos produzir um campo sensacional. Como? Traga o ar para dentro de si. Quando você inspira, tem uma atitude que vem à vida porque você quer vivê-la. Que vem à vida que eu quero sentir toda a experiência. Que vem os obstáculos que eu quero lidar com eles. Que vem as pessoas difíceis que eu quero conhecê-las melhor e não me tornar como elas. Que vem aqueles que se esquecem, abandonam ou que se ausentam de si mesmos para que eu possa aprender como ser cada vez mais eu. E depois, ao expirar, coloque aquilo que de melhor está dentro de si. Que venha a vida que eu quero viver, que venham as dificuldades que eu quero me fortalecer, que venham as pessoas difíceis que eu quero aprender, para que você realmente tenha uma atitude elevada, intensa e com grande qualidade. Adorei esse programa com você, passar esse período com você, compartilhar com você os conhecimentos metafísicos, energéticos e espiritual. E convido você para 30 de novembro fazer o curso de Metafísica da Saúde comigo, Val Capelli, no Espaço Integração Ananda, o nosso site valcapelli.com, ou inscreva-se para 2020, novas turmas de cromoterapia,
Começa em fevereiro e também novas turmas semanais de Metafísica da Saúde. E para conhecer o nosso roteiro de viagem, acesse valcapelli.com, com 2 L's no final, valcapelli.com, ou ligue 5072-6448. 5072-6448. Não estamos com o expediente no espaço, mas podemos responder a mensagem do WhatsApp que você tem lá na nossa secretária eletrônica. Nesse período de recesso, por conta das atividades externas, estamos respondendo por WhatsApp e depois estaremos próximo a você realizando todo esse trabalho. Um grande carinhoso abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá! Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capelli.